Então, o gemido da criação, Romanos 8. Esse texto também é bastante interessante, esse texto de Romanos 8. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha só o que Paulo ele fala em Romanos, né? Que a criação, ela geme. E algumas traduções que geme com dores, né? Dores profundas. Então, o gemido da criação. Nós vemos hoje furacões, terremotos, tufões, praga de insetos, de vez em quando tem pragas de gafanhoto, seca, inundações, quando a inundação é seca, e outros que vêm sobre a terra. Isso é decorrência do pecado. Isso é decorrência do pecado. Então, o gemido é tão forte que Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele compara essa destruição com a dor de parto. Geme. De tão forte que é a dor. É um processo doloroso. Mas o que é o parto? É um processo doloroso, mas que ao final traz vida, né? Traz vida. O parto é um processo doloroso, mas que traz vida. Então ele faz essa comparação. Deus tem prometido vida. Ele prometeu novos céus e nova terra, né? Ele prometeu vida. Então quando Paulo ele compara que a criação hoje ela geme pela destruição, em decorrência do pecado, em decorrência da nossa desobediência, porque quando jogamos lixo no chão, como jogamos lixo para entupir os bueiros, estamos em desobediência, desobedecemos a Deus. Então a criação, o planeta, ele está sendo destruído. Então, enquanto não chega esse novo céus e nova terra, que o Senhor nos prometeu, Ele nos manda fazer o quê? Cuidar desta terra que geme de dor, que está sendo destruída, e destruída por nós. A destruição da terra atual, 2 Pedro 3, 10, 13. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A promessa do Senhor. O Senhor está voltando, né? Eu nunca senti tanta necessidade de quando pego o púlpito de falar que Jesus está voltando. Porque parece que nós nos esquecemos de que Jesus voltará em breve, né? Então, assim, o Senhor, o dia do Senhor se aproxima. E Paulo, ele escreve isso e fala aqui, né? O dia do Senhor, ele se aproxima. A terra está deteriorando, mas nós temos, como falamos, temos a incumbência divina de que, igreja? Cuidar dela. Temos a incumbência de cuidar da terra. Ela está se deteriorando. Em Gênesis 3, com a queda do homem, a terra sofreu a maldição de Deus. Vamos ver? Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. A terra, ela foi amaldiçoada. Ela sofreu uma
maldição pelo pecado. Por isso ela está sendo destruída. Por isso nós somos tão desobedientes. Porque ela foi, o Senhor, ele falou, a terra, né? Ela, maldita é a terra por sua causa. Ou seja, por causa do pecado. A terra sofreu a maldição. Mas tem uma promessa. Em Apocalipse 22, verso 3, vai dizer que esta maldição, ela não mais existirá. Apocalipse 22, verso 3. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e o do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Então, nós estamos aguardando isso, não é? Então, enquanto nós aguardamos isso, a terra está gemendo, o planeta está gemendo, e nós temos que dele cuidar. Então, existem recursos que não são renováveis, né? E recursos que nós usamos, e eles não são renováveis. Quer ver? Por exemplo, os recursos fósseis, carvão mineral. Santa Catarina é produtora de carvão mineral, petróleo e seus derivados. Isso não é renovável, isso acaba. Por isso que estão procurando outras fontes de energia. Mas nós nem falamos aqui, né? Podia até para acrescentar aqui, né? Quem puder mudar para fonte de energia limpa, né? Estamos trabalhando, começar a trabalhar nisso, né? A mineração da costa terrestre, minério de ferro, outras minerações, isso não é renovável. Quem conhece mineração sabe que do lugar que tira o minério ali, é qualquer minério, tá, gente? Pode ser ouro, pode ser minério de ferro, qualquer mineral. Ali fica uma cratera. Não tem mais nada ali. Ela acaba. Tem Alagoas, né? A da Alagoas, lá o negócio do sal, né? Exatamente. Então, assim, até para tirar os recursos minerais da crosta terrestre, tem que ser com responsabilidade. Porque, né, aí recursos não renováveis, carvão mineral, trouxe aí para vocês verem aqui, né, sai dessa forma, isso é carvão, tá, gente? Parece não, mas é carvão. Carvão mineral, o petróleo, né, olha aqui, petróleo e seus derivados não são renováveis, isso acaba. Por isso o mundo está procurando outras fontes de energia. Então, a conclusão que nós temos disso tudo aí, da lição de hoje, né, e aí vou abrir para vocês perguntarem, vocês ficaram muito calados, eu acho que as câmeras intimidaram vocês. Gente, eles não são assim não, tá? Aqui dá debate. Mas eu acho que porque nós estamos gravando, eles ficaram tudo mudo. Mas eles não são dessa forma. Então, nós temos que reconhecer nossa posição e responsabilidade como administradores. Temos ou não temos responsabilidade como administradores da terra? Temos. Sem dúvida. Então, enquanto não chega no céu na terra, nós temos? Cuidar da terra. Cuidar da terra. Gente, se vocês pensam assim, a escola bíblica é isso também, gente. Né? Isso aí eu não estou inventando não, está na nossa revista de escola bíblica. Aprender a cuidar da terra. Não inventei, não fiz essa lição não. Eu aprendi isso, eu tinha 8 a 9 anos com meu pai. Eu também aprendi muita coisa com meu pai. Até a separação de propriárias, para descansar a terra. Tudo isso ele falou, isso é bíblico. Pois está lá, e Deus mandando, né, para poder fazer isso aí. Então, a terra nos foi entregue para cultivarmos, para cuidarmos dela. E olha que interessante. Olha o que Paulo fala acerca disso. Olha que bacana, olha. Leia aí. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. De um encarregado, espera o quê? Que seja fiel. Que seja fiel. Ser fiel. Nós estamos sendo fiéis. O Senhor está nos pedindo, está nos
alertando que temos que ser fiéis. Na verdade, a gente está sempre procurando um culpado, né? Sim, está sempre procurando um culpado, mas não fazemos a nossa parte. Alguém quer perguntar? Vocês ficaram muito calados? Porque o povo não falou, gente, ficou com medo das câmeras. O que é isso? Quem pode fazer pergunta? Eu falei que vocês viessem aqui para fazer pergunta. Cadê os debatedores? O que eu queria acrescentar à nossa lista ali sobre preservação é o consumo exacerbado, né? Hoje nós consumimos 50% a mais do que o nosso planeta consegue produzir em recurso natural. Como é que nós devemos nos policiar em relação a isso? Às vezes nós temos no nosso guarda-roupa, no nosso armário, várias peças de roupa, ou dezenas de peças de roupas que a gente não usa e aquilo vai ficando e vai comprando, vai acumulando. Então, nós devemos rever, eu acho, como igreja também, eu acho, como nós estamos consumindo hoje na pesquisa que eu estava acompanhando, 50% a mais do que o planeta consegue produzir. Eu acho que nós precisamos também rever o nosso consumo em relação a isso. Parece ser consumista, né, Zé? Porque às vezes a gente abarrota, a gente compra coisa que não precisa e compra coisa para estragar, E o pior né? Coisa que nem usa. comprar para jogar fora depois. Depois, porque estraga, né? Eu gosto muito de sapato de couro. De vez em quando eu vou pegar um lá que já era, porque ficou lá sem usar, né? E fica sem usar. E eu estou repensando nessas coisas, sabe, Zé? Porque eu preciso disso. Eu vou com a listinha na mão. Eu preciso de primeiro fazer compra para o mês e ficava lá e um monte de coisa vencia. Hoje eu parei com isso. Eu vou lá e compro o que eu preciso. Para ficar lá para poder vencer, para eu jogar fora. Com tanta gente passando fome, né? Então, assim, nós temos que rever o nosso consumismo. Eu tô perto aqui. Até o que a gente consome, igual o irmão Zé estava falando sobre comprar produtos com embalagens recicláveis. E produtos realmente que somem mais rápido no meio ambiente, porque tudo vai acumulando lixo. E até materiais, por exemplo, das nossas roupas. Sim. Entendeu? Eu sei que é muito mais difícil a gente comprar um tecido natural, é tudo muito mais caro. É um linho, né? É mais caro. Mais é mais caro. Mas, por exemplo, só da gente usar menos coisas que, por exemplo, precisa matar os animais para produzir coisas que nós usamos, também é melhor, né? Coisas mais perecíveis. É isso. Mais alguém? Tem também a questão de produtos também que são testados em animais também. Que é bem, produtos que... causa bem o pessoal do defesa dos... Nos últimos anos, né? Porque algumas marcas conhecidas, né? Marcas que a gente usa no dia a dia, foi feito um estudo, né? E descobriram que elas faziam uso de animais. Principalmente cosmético, né? Já está muito isso, muito igual. Assim, existe, a gente sabe que existe bastante exagero, tá? Nós temos que ser bastante conscientes também. Tem alguns exageros nessas questões de defesa ambiental, né? Muito exagero. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu defendo muito o meio ambiente, assim, mesmo nas pequenas coisas, porque eu fiz gestão ambiental. E quando você faz gestão ambiental, eu fiz gestão ambiental pela USP até. Quando você faz gestão ambiental, você vê o quanto a gente maltrata o meio ambiente. E uma vez o professor estava falando na sala de aula, por exemplo, nós moramos aqui em Vitória. Vitória, quando eu era criança, era cercada de manguezais. Você pegava caranguejo assim com a mão. Hoje não tem mais. Lugares aqui que a gente vê que hoje são hipermercados, gigantesco, eram mangues. Aí o professor estava falando, se você deixar de pisar ali ou de coisa, o mangue começa a brotar. O próprio Deus faz a natureza reviver. Basta você deixar de agredi-la. Deus é perfeito. Tem havido muita agressão no meio ambiente. Sim. Derrubar árvores sem necessidade. Uhum. Fazer queimados e mais queimados, como a gente está vendo por isso agora. No Brasil, estou falando aqui, né? O que tem de destruição de matas aí acontecendo, e isso é o pessoal que provoca para poder espalhar a passagem. A maior parte é.
para poder espalhar a pastagem, quer dizer, vai devastando a terra. Mas é aquela coisa, né? Nós alimentamos isso, por exemplo, a gente consome muita carne. Sim. Quanto mais carne a gente consome, mais vai precisar de pastagem. Porque a indústria... Eu mesmo sou uma que eu tenho que me policiar mesmo, porque eu como comer muita carne é prejudicial para o meio ambiente. Eu tenho pedido a Deus para diminuir isso em mim. Exatamente. Se todo mundo pensasse dessa forma e parasse, porque tem que falar umas bobagens aqui, porque vocês estão muito sérios. Vocês não são assim. Pois não, até que enfim a Creuza vai abrir a boca, gente. A minha xará. Fala aí, Creuza. Em Barra de São Francisco, não sei se vocês lembram dos anos 70, de chegar ali no Rio do Campo, o rio ele era imenso. Sim, sim. Os lambaris ali, ele tem o peixe com o nome lambari, sabia muito que não conhecem? Sou de Aimoreza. Ele tinha uns, era mais ou menos eu vou errar em centímetro aqui, que eu sou meio ruim em centímetro, mas era provavelmente uns 15 centímetros, que ele era compridão e largão. Lembro que minha mãe, ela colocava farelo no rio, e aquele farelo ia descendo, e ela colocava um balaio assim, e pegava aqueles peixes caíam por dentro, de tanto que tinha. Houve uma época que chegaram lá com o esquema de dragar a terra, e eles foram com aqueles maquinários e começaram a cortar entre aquelas lagoas, fizeram um rio só uma vala para o rio passar. Hoje você chega lá, vocês não vê mais rios. Vocês veem aquele filetinho de água passando, e aonde era aquelas vargens, aquela coisa cheia de rio, e hoje, eu digo lá o ano passado, dá tristeza, é de chorar. Imagine Deus vendo. Acabaram com a cachoeira da Pipoca, chamava Pipoca. Era espetacular, o que ela está falando eu conheço bem as terras lá, né, as terras do João José Pedro Nunes. Pois não? E nós somos responsáveis por isso, né? Sim. Eu vou trabalhar, aí perto do meu trabalho lá tem um valão. E toda semana o trator está lá tirando sofá, pneu, coisas absurdas, né? Aí a gente para, olha e chega no serviço os meninos. Não, é o governo que faz isso aqui, ficar tudo entupido. Eu falei, não, o governo não, somos nós. Porque somos nós que jogamos o lixo lá. Nós somos responsáveis pela limpeza. Não adianta a gente botar a culpa em alguém. Aí ele vira e falou, na verdade nós somos os responsáveis. E se eu falar que aquele valão é o rio que deságua? Quando eu fui morar, na década de 80, eu fui morar em Itaparica, deu um temporal e começou a pular peixe. Aí isso, subiu a água lá e começou a pular peixe no asfalto, no meio do asfalto. A gente saiu para ver. Ali é um rio que deságua ali. Jogaram todo o esgoto no rio. Aí virou um Tietê da vida. Tudo e hoje é tudo ali. Hoje a gente chama de valão, que é o canal da costa, né? É um rio. Já pensou um rio igual o rio Tietê destruído daquela forma? Exatamente. Nós destruímos. Dá dó, a gente vê. Mais alguém? Esses dias, meu Deus. Mais alguém? Infelizmente, nós estamos vivendo isso aí. O povo agora abriu para falar. Vamos embora, é assim que eu gosto. Olha, o povo tem tudo nas mãos. Nós somos um país democrático e vem eleições, né? Mas falta de saneamento básico. Isso aí é que o que está acontecendo é que os governos estão investindo pouco em saneamento básico. Áreas que não deviam ser construídas porque o povo não tem onde morar. Estão deixando, aí acontece essas catástrofes. Né? Nós esquecemos de colocar aqui, construir na beira do rio, em cima do mangue, né, e deixa para lá. Além dos governos, né, não tá fazer vista grossa para os negócios desses, aí acontece as catástrofes, né? Constrói, aí o seu governo é culpado, né? Culpa o governo, mas construiu quase dentro do rio. Né? A gente lembra da nossa infância, né? Quando chovia, o que acontecia? A água, rio doce transbordava e a água ia lá na beira da linha férrea. Né? Então, assim, aí quem morava na beira do rio, ou saía ou morria todo mundo. Então, era todo ano tinha enchente, todo ano tinha casa destruída.
né? Porque se constrói em lugares que não podem construir. Isso também é não preservar o meio ambiente. Os rios, eles tinham os próprios cursos, com as invasões de lugares que não deveriam ser construídos, que isso aí as autoridades não deveriam permitir, dar lugares bons para as pessoas que não têm condições de morar. Isso aí, como outros países, né? Não existe essas catástrofes que tem aqui, né? Se houvesse uma fiscalização, uma boa vontade de investimento, aí não aconteceria essas coisas que estão acontecendo aí. Os cursos do rio foram mudados. Muitos rios secaram porque mudaram o curso do rio, interromperam. Por isso, o ser humano ele tem a culpa, mas o governante tem a parcela muito grande de não fiscalizar. É que a Creuza falou, o rio lá de Rio do Campo, né? O local chama Rio do Campo. Ele foi mudado o seu curso e hoje virou uma vala lá. Né? Isso aí é uma das coisas que acontece. Beleza? Eu passei num lugar, eu gosto muito de observar onde eu estou passando para me ver as coisas. E existia, na época, um córrego, um riozinho, que ele fazia assim, fazia curva, ia fazendo as curvas. Ele rodava quase que ele vinha cá perto da onde ele passou primeiro, ele ia lá e fazendo. Eu estava prestando atenção, como é que Deus fez isso aí para poder molhar toda a região da terra. Sim, sim. Aí foi um lá e fez uma vala dessa que alguém estava falando aí, reta, secou, virou um carrascal que troço. Eu quando eu estive lá no Instituto Terra, eu vi o Rio Doce. O Rio Doce foi desviado para poder fazer barragem. Dá vontade de chorar. Então, a palavra está com a nossa superintendente, já deu a hora da gente terminar.